Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemma, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado, né? Eu sempre tô falando aqui o mundo de informações, mas vou te adiantar pra você não ficar preso aqui a esse vídeo. Se você quiser especulação, se você quiser mercado da bola, não tem nada aqui, irmão. Eu vou fazer um desabafo forte pra você, torcedor do Bahia, porque hoje o papo ele vai ser reto aqui pra você, sem passar pano, sem maquiagem, sem ficar tentando romantizar aquilo que tá escancarado na frente de todo mundo. Mas antes de qualquer coisa, eu peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Cara, a verdade é a seguinte, o Bahia parou, o Bahia tá parado, né, com a desculpa de que tá rolando a Copa do Mundo. O Bahia tá lento. O Bahia tá olhando aí o mercado acontecer. Não se espera a Copa do Mundo acabar para você começar a olhar o mercado, a ver opções, a pensar em reposições. Porque o mercado já tá aí, cara. Quando a Copa acabar, você tem que dar o tiro certo. Os clubes estão se mexendo, os adversários se organizando. O torcedor do Bahia fica naquela velha sensação de sempre. Meu Deus do céu, será que ninguém tá vendo isso? O torcedor fica pensando. Porque não dá, cara. Simplesmente não dá. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Até o torcedor que menos acompanha o Bahia sabe que esse elenco precisa de reforços. E não é para ser campeão, não é para não passar susto. Todo mundo sabe que o elenco precisa de lacunas. Todo mundo sabe que tem uma porrada de posições carentes. Todo mundo sabe que tem jogador que saiu, tem jogador que pode sair, tem jogador que não tá rendendo nada, tem jogador que não entregou, tem jogador que não tem nível para sustentar essa temporada pesada que vai ser o Bahia, apesar de agora só estar no Campeonato Brasileiro. E o que faz? Fica naquela. Conversa daqui, monitora dali, observa acolá, avalia o mercado, espera a oportunidade, parece que só precisa ser gratuito, doação. Meu irmão, enquanto o Bahia estuda, os outros estão já se movimentando, pô. Enquanto o Bahia está avaliando, os outros já estão praticamente fechando. Enquanto o Bahia está monitorando, porque essa é a palavra forte de monitorar, os outros estão botando aí a mão na massa em relação ao mercado da bola. E depois vem aquela história. Não teve oportunidade de mercado, o nosso elenco é curto, estamos cheios de desfalques, os desfalques estão fazendo a diferença pra gente. Lógico, porra, você não tem peça de reposição. Fica esperando uma oportunidade pra pegar um jogador baba do boi bandido de graça. Aí tu bota, não teve oportunidade ou não teve competência pra contratar e pra agir na hora certa? Essa é a pergunta. Porque no futebol moderno, no futebol de hoje, quem dorme no ponto paga caro, pô. E o Bahia, com uma estrutura que tem hoje, com o dinheiro que tem hoje, com o Grupo City por trás, com a torcida que tem, com a camisa que tem, não pode se comportar como um clube pequeno no mercado. Não pode, pô. O Bahia não pode entrar nessa janela de transferências parecendo que foi pego de surpresa. Ah, saiu o jogador, mas ninguém sabia que ele poderia sair. Todo mundo sabe que o Ramos Mingo aí tá, o mercado tá querendo o Ramos Mingo. Todo mundo sabia que o Gilberto estava negociando com o Atlético do Paraná. Ah, a posição é carente. Ué, mas ninguém tá vendo que precisa de um substituto eventual aí pro Everton Ribeiro? Ah, mas estamos avaliando. Pô, avaliar, cara, é importante avaliar. Claro que é importante. Ninguém tá pedindo para contratar qualquer um, pô. Chega de contratar qualquer um. Ninguém tá pedindo uma loucura de 25 milhões de euros. O torcedor não é burro, pô. O torcedor não quer que o Bahia saia jogando dinheiro fora, saia rasgando dinheiro. Mas existe uma grande diferença entre responsabilidade e inércia. Responsabilidade também é planejar o próximo passo. Inércia é você ficar assistindo tudo acontecer e depois ter que correr atrás do prejuízo. E é isso que incomoda hoje o torcedor do Bahia. Não é a falta de contratação, é a falta do chamado senso de urgência, né? Parece que o Bahia ele trabalha sempre no modo calma. Calma para contratar, calma para decidir, calma para corrigir o erro, calma para repor a saída, calma para resolver o problema. Só que o campeonato não espera, meu filho. A tabela não espera, os adversários não esperam, a cobrança não espera, a torcida está cansada de esperar. O Bahia está disputando o Campeonato Brasileiro, que é pesado. É uma pressão pesada, precisa de elenco, é jogo quarto e domingo. Não é só time titular. O futebol hoje se ganha com um grupo forte, se ganha com banco, que é o grande problema desse Bahia. As peças de reposição são fraquíssimas. Se ganha com jogadores que entram e mudam o jogo, ou não deixa o jogo cair. E eu te pergunto, o Bahia tem em todas as posições? Claro que não, pô. Tem posição que é extremamente pouco confiável? Tem, aliás, tem reposição confiável? Tem lateral aí sobrando? Tem zagueiro sobrando? Tem meio campo com alternativas diferentes para mudar o panorama da partida? Tem um atacante aí decisivo que pode mudar o jogo?
Estamos torcendo que o Alejo Vélez possa ser esse cara. Tem elenco para suportar uma lesão do Everton Ribeiro, uma suspensão, uma queda de rendimento? Porque o Bahia não pode montar elenco no susto. É toda hora no susto, pô. Ah, de perder o goleiro. Corre atrás do goleiro agora. O Bahia não pode só viver apagando incêndio. O Bahia não pode esperar o problema explodir para depois de falar que está no mercado. Isso é falta de planejamento, gente. E quando eu falo em planejamento, não é uma crítica vazia, não. É crítica baseada no que a gente vê dentro de campo, quando o time sente falta de peça, quando o treinador olha para o banco e não tem solução, quando o jogador é improvisado, vira rotina, quando o atleta que não entrega segue tendo espaço porque não tem concorrência, não tem planejamento. Né? Complicado. E aí entra uma coisa que precisa ser dita. O Bahia hoje não é mais aquele clube que pode simplesmente dizer: não conseguimos competir financeiramente. Isso não cola mais, pô. Não tem dinheiro, não cola mais. Eu não estou dizendo que o Bahia tem que pagar salário de maluco, não, pô. Não estou dizendo que o Bahia tem que entrar em leilão, né? Mas o Bahia tem a obrigação de ser mais inteligente, mais ágil, mais rápido, mais agressivo e mais estratégico. Porque se tem scout, se tem rede internacional, se tem grupo City, se tem análise, se tem mercado, se tem departamento profissional, então cadê a vantagem competitiva disso tudo? Por que está gastando? Cadê? Porque na prática, cara, muitas das vezes o torcedor olha e enxerga o Bahia, aquele Bahia de antes, né? Lento, travado, burocrático, sempre correndo atrás de todo mundo. Não adianta vir com um discurso lindo e bonito. O torcedor quer resultado, cara. O torcedor quer ver o Bahia forte. O torcedor, ele quer olhar o elenco e dizer: temos opções. E a sensação não é essa. A sensação é que o Bahia, de alguma forma, precisa se mexer, mas parece satisfeito demais com pouco, sabe? Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Porque quando o clube fica satisfeito antes da hora, ele para de crescer. E é isso que está acontecendo. Quando acha que está tudo bem, ele começa a ignorar os sinais. O futebol cobra rápido e cobra muito caro. O Bahia já teve, na minha opinião, sinais claros de que precisa qualificar o elenco. Já teve jogo em que faltou repertório, já teve jogo em que faltou banco, já teve jogo que faltou força física, já teve jogo que faltou jogador decisivo, já teve jogo que faltou malandragem, já teve jogo que faltou alternativa. E aí chega a janela, após janela, a chance de corrigir aparece e o Bahia fica na marcha lenta. Rapaz, assim fica difícil. Fica difícil. A torcida não quer mais promessa, a torcida quer ação, pô. Não quer uma coletiva bonita do Rogério Ceni ou do Cadu Santoro, quer uma contratação coerente, boa. Não quer frase de efeito, quer jogador chegando, treinando, sendo regularizado, pronto para jogar. Porque contratar no último dia de janela, além de ser muito arriscado, muitas das vezes é caro e ruim. Você paga mais, escolhe menos e ainda entrega um jogador sem ritmo para o treinador. Depois que o cara chega, precisa se adaptar, precisa entrar em forma, precisa entender o modelo de jogo, precisa conhecer o grupo. E quando vai ver, já passou metade da temporada. Aí não adianta, cara. Aí não adianta. A contratação boa também é uma contratação que é feita no tempo certo. Né? E o tempo certo, meus amigos, é agora. Ah, Jonas, mas a janela ainda não abriu, mas a janela quando abre, não é porque você precisa começar a negociar a partir do momento que a janela abre, gente. Você negocia a partir do momento que, a qualquer momento. A janela abriu? Não. O Gilberto já não foi vendido? Já, é isso. A janela só serve para você concretizar a negociação, para fechar o negócio, para o jogador se transferir para o seu clube. A negociação propriamente dita, ela vem antes da janela. E agora eu vou fazer uma crítica direta aqui, cara. O Bahia precisa parar com essa mania de parecer que está sempre esperando a oportunidade perfeita. No futebol, a oportunidade perfeita quase nunca existe, tá? Existe jogador bom dentro de uma realidade possível, que precisa ser buscado com convicção. O Bahia precisa ter uma prioridade clara. Qual é a prioridade hoje do Bahia? O Bahia precisa saber hoje o seguinte, ó: eu quero um lateral com esse perfil, eu quero um meia com essa característica, eu quero um atacante que entregue isso, eu quero um zagueiro pronto, eu quero um jogador para chegar e jogar. Não dá para ficar contratando aposta atrás de aposta, jogador que não serve para outro clube. Apostar é importante? Evidentemente que é apostar. Mas o elenco não pode só ser feito de apostas, cara. Um time competitivo precisa de apostas, precisa de jogador de futuro, mas também precisa de jogador pronto, um jogador casca grossa. Não tem, cara. O jogador que chega, veste a camisa, resolve. Porque a torcida do Bahia não aguenta mais contratação que chega com um discurso de potencial e depois não joga. Potencial é bom, mas quem precisa de resultado vive de entrega. E a camisa do Bahia pesa em alguns jogadores. Isso é fato, pesa. Não é qualquer um que veste essa camisa. Não é qualquer um que aguenta a Fonte Nova cheia, cobrança, pressão, rede social, imprensa, jogo grande, sequência decisiva. Tem que contratar jogador com perfil técnico e mental. E esse é outro ponto. O Bahia precisa errar menos. Todo clube erra na contratação, isso é normal. Mas o Bahia não pode errar tanto
em várias posições. Não pode gastar mal como vem gastando. Não pode trazer jogador que não se encaixa. Não pode trazer jogador sem intensidade, se o time precisa de intensidade. Não pode trazer atleta sem personalidade, se o clube precisa de casca. Esse time é sem casca. E quando erra, cara, tem que corrigir rápido. Não pode ficar esperando, não. Não pode fingir que tá tudo bem, não pode fingir que tá tudo certo, porque o torcedor tá vendo. O torcedor sabe, o torcedor pode até não ter acesso ao contrato, ao bastidor, ao relatório do scout, mas ele vê o jogo não mente. Dentro de campo, tudo aparece. Tá? Aparece quem tem nível, aparece quem não tem, aparece quem decide, quem se esconde, aparece quem aguenta a pressão, aparece quem sente a pressão. E o Bahia precisa tratar a torcida como se ela não... Aliás, e o Bahia cisma em tratar a torcida como se ela não percebesse isso. Claro que percebe, cara. A torcida sabe onde o time tem que melhorar, a torcida sabe que o elenco precisa de reforços, sabe quais são as posições carentes. A torcida sabe que a janela não pode passar em branco, essa janela agora não pode passar em branco. Agora eu queria trazer para você um outro ponto rapidamente, fazendo um paralelo e uma ligação com o mercado da bola e o próximo jogo do Bahia. Já tinha falado isso anteriormente e vou voltar a falar isso aqui para você, tá? Esse amistoso, cara, do Bahia contra o Fluminense no Maracanã. E aqui eu vou ser extremamente claro. Eu sei que é um amistoso de intertemporada, para alguns pode ser útil, pode dar ritmo, pode servir para testar jogador, pode ajustar posicionamento, pode fazer o time voltar, né? No nível de competitividade oficial, até aí beleza. O problema, por que tem que ser no Maracanã? O porquê contra o Fluminense no Maracanã? Por que o Bahia vai entrar em um jogo que na prática parece muito mais interessante pro Fluminense do que pro próprio Bahia? Porque vamos falar a verdade, o Fluminense vai jogar em casa, diante do seu torcedor, no estádio onde ele está acostumado, usando o amistoso como evento para movimentar o seu torcedor, apresentar novos reforços, e o Bahia entra com o quê? Convidado de luxo, sparring de intertemporada, coadjuvante da festa alheia? Essa é a pergunta que precisa ser feita, cara. Porque se o objetivo do amistoso é preparar o Bahia, por que não pode fazer na Fonte Nova? Por que não fazer esse jogo em Salvador? A torcida do Bahia não merece ver o time em casa? A Fonte Nova não seria um ambiente melhor para reconectar o time com o torcedor? Não seria uma boa oportunidade para fazer uma renda? Não seria uma oportunidade de movimentar o sócio, a torcida, o comércio local, o clima de retomada? Não seria melhor para o Bahia testar o time diante da sua gente? Aí vão dizer, cara, mas é só um amistoso. Justamente, por ser amistoso é que você precisa pensar em um benefício estratégico. Amistoso não vale ponto, mas vale a preparação, vale o ambiente, vale a exposição, vale teste, vale a confiança. E por que fazer esse teste no quintal adversário? E tem mais. Tá? Se não fosse na Fonte Nova, por que não decidiram botar então num campo neutro? Por que não em Brasília? Por que não lá no Nordeste, Rio Grande do Norte? Né? Porque não é em um lugar onde o Bahia também pudesse ter uma presença maciça do seu torcedor. Por que aceitar um cenário em que o mando, a atmosfera, a narrativa fica muito mais do lado do time carioca? Eu não estou dizendo que jogar no Maracanã é ruim. Não, o Maracanã é gigante, é histórico, é palco grande, todo jogador gosta de jogar lá. Mas a questão não é essa, a questão é qual é o ganho real do Bahia nisso. Esse amistoso atende os interesses esportivos do Bahia ou atende mais interesses comerciais e esportivos do Fluminense? Porque pro Fluminense parece lindo, ótimo. Joga em casa, movimenta a torcida, testa o elenco, cria evento, bota o time em campo aí do Maracanã, dá ritmo antes das competições, ainda recebe o adversário de Série A, de camisa pesada. Mas e pro Bahia? O Bahia vai ganhar o quê? Ritmo? Poderia ganhar em Salvador. Teste? Poderia ser em campo neutro. Visibilidade? A camisa do Bahia por si só já tem uma grande visibilidade. Experiência? Cara, o Bahia joga por jogo grande quarta e domingo. Então qual o verdadeiro motivo? Essa pergunta precisa ser respondida. E a resposta, se a resposta ela for simples, né? Tipo, foi a oportunidade que apareceu, ainda fica pior ainda. Porque o clube grande não pode viver de oportunidade que aparece. O clube grande, ele cria oportunidade. O clube grande planeja, o clube grande escolhe o melhor cenário para si, não para o outro. Cara, o Bahia tem que parar com isso, tem que se comportar mais como protagonista, não como convidado, pô. E esse é o ponto da minha crítica hoje. O Bahia, em várias situações, aceita um papel menor do que deveria. No mercado parece esperar demais, no planejamento parece reagir menos, né? E agora no amistoso parece entrar em uma condição onde o outro clube aproveita mais do que ele. Cara, a torcida não quer isso não, pô. A torcida quer um Bahia forte, respeitado, ambicioso, protagonista. E protagonismo é no mercado, esse protagonismo é na mesa de negociação, esse protagonismo é no calendário, na escolha do jogo, na proteção do elenco, na cobrança interna. E não aceitar qualquer coisa. Eu fico imaginando o torcedor do Bahia olhando para essa situação e pensando, rapaz, o time precisando de reforços, a janela rolando. E a notícia é que chega um amistoso no Maracanã contra o Fluminense.
É pouco, isso é muito pouco pro tamanho do Bahia, cara. A torcida quer notícia de reforço, quem chega, quem vai resolver, né? Qual será a posição que vai ser atacada, qual é o plano de jogo, né? Enfim, não isso. Todo ano a gente ouve a mesma coisa. Projeto, processo, planejamento, longo prazo, sustentabilidade. Tudo isso é importante, mas o projeto sem resultado vira uma grande desculpa. Processo sem evolução vira uma enrolação. Planejamento sem execução vira simplesmente uma conversa bonita. E o Bahia precisa executar. Chega de só falar, cara. O torcedor não está pedindo uma loucura, ele está pedindo coerência. Se o Bahia diz que quer brigar, né, em cima da tabela, tem que montar o elenco para brigar. Se diz que quer ser protagonista, tem que agir como protagonista. Se diz que quer competir com os grandes, tem que ter uma velocidade grande. Porque hoje no futebol brasileiro não basta apenas ter dinheiro, cara. Não basta. Você tem que se portar como protagonista, como grande, como o time que efetivamente vai querer brilhar, né? E parece que o Bahia a todo instante está se colocando nas sombras. Eu não sei, eu venho batendo aqui nessa tecla constantemente. Me parece às vezes que quem está gerenciando o Bahia não tem interesse que o Bahia seja protagonista, porque protagonista gera visibilidade. E visibilidade gera cobrança. E protagonismo gera ainda mais cobrança. Porque se hoje você é protagonista, amanhã o cara ele não vai querer ser um mero coadjuvante. Essa é a grande questão. Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento ter vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Sou o jornalista Stemmer, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu.